Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e hoje recebendo o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Direto de Brasília. Olha, muito obrigado, é uma satisfação muito grande falar com você e poder ter a oportunidade de conversar com os nossos amigos. Bom, deputado, nós vamos assim já começar de leve, tá? Sabe-se que o Brasil arrecada trilhões, mas não se sabe quanto. A comissão sabe? Bom, o orçamento da União hoje consta de 3,3 trilhões de reais. Hoje, nós, evidentemente, em função da crise e da recessão, nós tivemos um comprometimento orçamentário, nós tivemos sucessivas quedas de arrecadação. A comissão, neste momento, ela tem a sua atenção voltada para um detalhe importante nessa construção do orçamento, porque desses 3,4 trilhões, um terço disso é a dívida pública brasileira. Então, é o tema sobre o qual a comissão está se debruçando neste momento, porque mais do que a queda de arrecadação, a queda de orçamento, nos interessa saber, nesse momento, nos interessa abrir o caixa preto da dívida pública e nós termos devidamente esclarecido, devidamente explicado para os cidadãos no que consiste essa dívida pública brasileira e por que hoje ela abocanha uma parte tão significativa do nosso orçamento. Agora, vocês já deram uma levantadinha nessa caixa preta, né? Os representantes da Transparência Brasil, a Auditoria Cidadã da Dívida, o Observatório Social do Brasil, a Operação Serenata de Amor, já deu para ver se existe mal aplicação do dinheiro público? Nós temos duas frentes de preocupações. Uma delas envolve a corrupção. Nós decidimos neste ano que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não se deterá apenas ao exercício da sua competência, que é exatamente a fiscalização e o controle, mas trabalhará na prevenção. Essas duas frentes. Primeiro, a corrupção. Nós precisamos prevenir. É melhor do que depois, na fiscalização, aplicarmos sanções. É melhor evitar. E a segunda é a ineficiência na aplicação de recursos públicos, na gestão de recursos públicos. Muito do que nós temos no orçamento que não chega na ponta a beneficiar diretamente o cidadão que mais precisa dele através de políticas públicas, não chega até esse cidadão não em função exclusivamente de corrupção, mas muitas vezes em função da má gestão, da ineficiência na aplicação de recursos públicos. Nós estamos atuando, por isso chamamos a sociedade para dialogar com a comissão, para que nós pudéssemos ouvir dessas organizações de controle social quais as dificuldades que tem para fazer esse efetivo controle social. No que é que a comissão pode atuar junto ao judiciário, junto ao poder executivo, junto ao poder legislativo para tirar essas travas. E segundo, para que essas organizações sociais pudessem trazer à comissão as sugestões para a elaboração de uma pauta exatamente no ano em que nós estamos com o calendário achatado pelo calendário eleitoral. E mais a Copa do Mundo, né, deputado? Também. Que vai atrapalhar bastante. Também, bem lembrado. Agora, nós temos então, fatiamos os dois. Corrupção e outro, então, como aplicar o dinheiro, como está sendo aplicado, como investigar. Agora, vamos por essa primeira parte. O que já foi possível detectar sobre corrupção? Primeiro, deixar claro que nós temos muito o que comemorar em relação ao combate à corrupção. Eu estou no segundo mandato. Sou do estado de São Paulo. No primeiro mandato, o primeiro projeto de lei que eu apresentei, ele tipificava a corrupção como crime hediondo. O fato é que nós não estamos
nos mesmos patamares que estávamos há 10 anos atrás. O Brasil tem hoje uma legislação que não é a ideal, ela não é aquilo que se deseja, ela não é a legislação excelente, mas ela avançou, tanto avançou que, em função da legislação promovida pelo Congresso Nacional, o Ministério Público, a Polícia Federal puderam desdobrar operações como a Lava Jato, por exemplo, que jamais teria chegado no nível que chegou, ao nível que chegou, se não tivesse, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, que é uma nova legislação, um avanço, que se não tivesse criminalizado o Caixa 2, a lavagem de dinheiro, enfim, nós avançamos. Mas nós precisamos fechar as brechas, as lacunas, aperfeiçoar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas de controle e de fiscalização. Agora, esse é um movimento contínuo. Por isso, nós precisamos estar atentos. Eu acredito muito que o que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje, nas revelações que têm vindo à tona, nas investigações que têm sido bem-sucedidas, na penalização e na punição de agentes públicos envolvidos com corrupção, tudo isso vai criando no coletivo, no consciente coletivo, o entendimento de que o crime não compensa. E essa sensação de impunidade, com uma legislação rigorosa, uma legislação forte, é exatamente o que nós precisamos para a contracultura da corrupção, para nós enfrentarmos e debelarmos essa cultura que é secular, que é endêmica e ela está sistematizada em todos os segmentos da sociedade. O senhor está chegando, segundo mandato, pode-se dizer que no Congresso Nacional o senhor está chegando. O senhor tinha ideia de que a corrupção no Brasil era tanta, era desse tamanho, bilhões e bilhões? Todos nós sabíamos e sabemos que a corrupção já era um dreno horroroso que tirava do coletivo, do recurso que pertence ao povo brasileiro e desviava parte desse recurso através dos dutos da vergonha para as contas e para o controle de algumas pessoas. O que nós não tínhamos, na verdade, era a dimensão da profundidade, do quanto isso havia de fato corroído as estruturas, destruído por dentro como um câncer que destrói silenciosamente as estruturas do organismo. Agora, como eu disse, essa legislação que produzimos, que ainda não é perfeita e precisa ser aperfeiçoada, mais a atuação das instituições que estão fortalecidas e são autônomas e independentes, como o Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, que agem e trabalham conjuntamente. O resultado desta ação é que tem trazido para nós a dimensão exata do quanto o Brasil foi saqueado, quanto ele foi lesado, quanto a população do nosso país foi saqueada daquilo que é o seu patrimônio, o seu recurso e a riqueza que que o povo trabalhador do Brasil produz, gera, e uma riqueza que o trabalhador brasileiro constrói a partir dos impostos, que não são poucos. Sim. Ele trabalha 4, 5 meses por ano para pagar impostos, e destes impostos uma parcela desviada para os dutos da corrupção. É impressionante porque muitas pessoas não têm noção quando se fala que roubou o dinheiro público. Bom, mas o que é o dinheiro público? É o dinheiro que vai faltar depois para a escola, para a educação, para a segurança, essas coisas. E tem 2 instrumentos aí que estão sendo debatidos nesse momento que podem ajudar a solidificar ou a destruir tudo que já foi construído até agora. Ou seja, a condenação em segunda instância, prisão e também o foro privilegiado. Estes são os assuntos para o próximo bloco com o deputado Roberto de Lucena.